Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Gabriel Acarella. É excelente te ter aqui mais uma vez. E hoje eu quero conversar com você a respeito do tema do imaginário. E não, eu não vou falar sobre necessariamente a formação do imaginário e a sua relevância para a vida intelectual, apesar de ser um tema maravilhoso também, e eu gostar de tocar nesse assunto por diversas vezes, mas eu quero tocar no assunto da formação do imaginário para a tua vida moral. E, na verdade, eu vou falar sobre isso secundariamente. Eu quero falar sobre o imaginário numa outra perspectiva, que provavelmente é uma perspectiva que você ainda não havia parado para pensar. Se você já parou para pensar no que eu vou dizer agora, a seguir você escreve aqui nos comentários. Já havia pensado nisso, isso, aquilo. Que é o seguinte, eu vou dar o princípio e aí você vai escrever aqui embaixo se você já pensou nisso. O imaginário, por vezes, tá certo? Ele nos impõe certas imagens que nós não quereríamos que estivessem ali. E existe um método específico para combater essas imagens. E o método específico de combater essas imagens não é como se nós estivéssemos dentro de um ringue, nos colocando diante das imagens para sair ali no soco com elas. Do tipo, eu não quero pensar nessas coisas, eu não quero pensar nisso que me veio à cabeça agora, eu não quero me lembrar disso que eu estou imaginando neste exato momento. Este não é o meio de combater o imaginário. Me diga só, você já notou isso, né? Já notou que o teu imaginário, ele por vezes, ao longo do teu dia, enquanto você está fazendo uma atividade que não tem absolutamente nada a ver, nenhuma relação com certas coisas, imagens que você viu ao longo da vida, e essas imagens simplesmente vêm. Você senta para ler um livro e pá. Você se ajoelha para rezar e pá. Você está no meio de uma conversa, pá. E vem certas imagens que são assim terríveis. Assim, que você não pensaria, né? Por livre e espontânea vontade. Isso já aconteceu? Me diz aqui, né? Conta aí nos comentários. E me diz se você já havia pensado que o meio mais eficaz de combatê-las não é se colocando diante dela. Agora, qual é o meio mais eficaz de combatê-la? Antes de descrever isso aqui, deixa eu só mostrar para você o seguinte. O imaginário, ele é formado por todas aquelas coisas que nós vemos, ouvimos, sentimos, cheiramos, tocamos, etc. O que vai para o nosso imaginário são as experiências sensíveis que nós temos com os objetos à nossa volta, com o mundo à nossa volta, com as pessoas à nossa volta, com a realidade, tá certo? É isso que forma o nosso imaginário de algum modo. Veja, sejam experiências imediatas ou sejam experiências mediadas. O que são experiências mediadas e experiências imediatas? Ou seja, são experiências que eu tenho com o mundo, do tipo, né, eu estou dentro de um relacionamento, por exemplo, e eu sei o que é um relacionamento. Eu sei como um casamento funciona. Eu sei o que é um diálogo dentro de um casamento. E minha experiência, graças a Deus, é maravilhosa. Minha esposa é a melhor do mundo. Eu sei o que é ter uma esposa excelente. Eu sei o que é sentar para conversar sobre assuntos sérios e tentar de resolvê-los e não tentar ter razão. Entende ou não? Então, quando eu falo sobre isso, eu sei o que eu estou falando. Então, quando eu digo para uma pessoa que, né, me procura para ter terapia, eu digo para ela como é que um diálogo funciona e eu sei o que eu estou falando. Inclusive, se você desejar ter terapia, me escreve aí, me manda um e-mail, uma mensagem, o que quer que seja, que tem horário aberto. O fato é que, veja só, quando você tem essa experiência, você tem uma experiência que imediatamente você fala, puxa vida, eu sei como é que esse negócio funciona. E eu sei do que eu estou falando porque eu estou vivendo isso aqui. E as experiências que eu chamei de mediadas são experiências que você tem através da vida de outras pessoas. Veja, existem infinitas experiências que o ser humano pode ter ao longo de uma vida. Mas existem um número infinito de experiências que um único ser humano não pode ter, mas que infinitas outras pessoas foram tendo ao longo da vida, com infinitas vidas distintas, percebe? E o que é que me ajuda a olhar para as diferentes experiências? Por exemplo, eu como terapeuta, eu não tive todas as experiências que, veja, todas as pessoas que podem me procurar tiveram. Chega aqui, partilham determinadas coisas e eu vou parar para pensar, puxa vida, né? Apesar de eu ter falado que tem um relacionamento maravilhoso, casamento ótimo, chega uma pessoa com um casamento destruído. Como é que eu vou resolver a vida dessa pessoa, né? Um casamento destruído não significa dizer que eu não vou saber indicar para ela o caminho de chegar aqui. Mas eu não sei exatamente como ela se sente ali. Eu vou precisar puxar dela isso, eu vou precisar que ela me conte a experiência, eu vou precisar que ela me diga. Esse é um meio de adquirir uma experiência mediada. Conversar com outras pessoas que tiveram essas experiências. Puxa vida, mas como é que é isso? Me explica, como foi, como aconteceu? Existem coisas, evidentemente, que eu preciso ter certa cautela de perguntar, né? É evidente, o terapeuta sabe disso, meu Deus do céu. Mas, veja, um contexto mínimo eu preciso ter para entender qual foi a experiência que está por detrás.
e sabendo como os afetos e como o ser humano funciona, o que é o ser humano, indicar o melhor caminho para ela, a partir daqueles afetos que ela está me indicando que teve naquela situação. Para que eu vá formando e fazendo com que a pessoa vá melhorando, crescendo e assim por diante, se tornando muito melhor do que ela era antes. Existe um segundo modo de adquirir essas experiências mediadas, né? De formar o imaginário. Então, experiências através de conversas com pessoas, experiências através da literatura, através das obras, através da arte, através do cinema, através dos livros escritos e assim por diante. Ou seja, eu posso, por exemplo, nunca ter tido a experiência de, dentro do meu relacionamento, sofrer uma espécie de perseguição, em que havia um outro homem muito mais poderoso do que eu, tá certo? Que desejava possuir a minha esposa, né? E antes de nós nos casarmos, ele subornou algumas pessoas para ameaçarem o sacerdote e, né, uma coisa dramática, coisa novelesca. Eu não tenho essa experiência? Quem teve essa experiência? Não sei, pode ser que alguma pessoa tenha tido. Então, como é que eu vou adquirir essa experiência de algum modo, né? Enriquecer o meu imaginário com ela? Eu vou ler, por exemplo, Os Noivos, de Alessandro Manzoni. Né? Promessa Sposi é o livro em que Alessandro Manzoni conta a história ali de Lúcia e Renzo, ameaçados por Dom Rodrigo, tá certo? Cujo né, o relacionamento é ameaçado por Dom Rodrigo, que paga seus capangas para ir até o padre, né, no cura da cidade, e ameaçá-lo, dizer que ele morreria, né? Eles fazem um gesto assim para ele, para o padre, né? Dizer que ele morreria caso ele celebrasse o casamento de Renzo e Lúcia. Percebe a curiosidade da coisa aqui? Veja, eu nunca vou ter essa experiência, mas eu tive aqui agora lendo a literatura. E eu sei quais são os sentimentos. A explosividade de Renzo, a preocupação de Lúcia e a interiorização. Veja, a piedade da mãe de Lúcia, né? A piedade do padre que se aproxima dos dois para ajudá-los, né? Do Frei Cristóvão. A piedade de um bispo santo que está aqui na história, né? Dom Borromeu, que vai auxiliá-los de algum modo. Veja, é linda a história, é maravilhosa, tem assim, clímaxes e assim, e meu Deus do céu, assim, momentos que são tragicíssimos e você se emociona, assim, o final da história é maravilhoso. Mas você vê, são experiências que eu tive através da literatura. Um bom filme pode me mostrar de algum modo como é que certas pessoas passam por outras experiências. É assim que eu formo o meu imaginário. Eu estou colocando aqui coisas boas, mas ao longo das nossas vidas nós sabemos que nem tudo foi maravilhoso de bom. O que significa dizer que ao longo das nossas vidas nós assistimos coisas, lemos coisas, ouvimos coisas, vimos coisas acontecendo, conversamos com pessoas a respeito de assuntos um tanto quanto duvidosos. Não é isso? O que faz com que o meu imaginário, em determinados momentos do meu dia, evoque certas imagens, né? Traga a mim certas imagens, que por mais que não partam da minha vontade, me trazem certas coisas que são, assim, que foram vistas por mim, mas que são desagradáveis, eu não quero ver naquele momento. Como, por exemplo, o jovem que se senta, né, se ajoelha para rezar, pedindo a purificação do seu imaginário, né, pedindo para que Nossa Senhora tire dele aquele vício, pedindo para que ele seja mais fiel, mais santo, que ele cresça em virtudes, e aí começa a vir imagens, né, de filmes que ele viu, não deveria ter visto, e que contém cenas muito complicadas, e que atrapalham a oração dele, que fazem com que ele fique um tanto quanto agoniado com tudo aquilo, né? Meu Deus, por que eu estou pensando nisso? Né? Eu estou rezando, está vindo esse tipo de imagem, o que é isso, Jesus? O que está acontecendo, né? É assim ou não é? Veja, como é que a gente combate, então, o imaginário e o forma? A primeira coisa, evidentemente, é colocando no lugar coisas boas, ok? O que eu preciso fazer é colocar no meu imaginário coisas que contrariem aquelas coisas ruins que estão lá e que suprimam aquelas coisas que estão lá, de tantas coisas boas que vão sendo colocadas e acumuladas, imagens belas, certo? Histórias bonitas, coisas virtuosas e amorosas, e que, presta atenção, aqui tem um ponto importante também, não é só ver coisas muito boas, mas é que essas coisas boas tenham cenas que associem o que é ruim, o que é feio, o que é vicioso, a afetos também eles de repulsa, negativos, para que eu não queira aquelas coisas. Para que quando o meu imaginário trouxer certas imagens, eu tenha uma reação afetiva imediata, de querer mandar isso embora. Ok? Esse é o primeiro ponto.
o segundo ponto aqui que eu quero que vocês vejam só e assumam na vida de vocês, vejam então, essa primeira coisa vocês precisam fazer, assistir coisas boas, ouvir boa música, ler bons livros, assistir bons filmes, para ir corrigindo aquilo que já estava lá no imaginário. Mas a segunda coisa é uma prática diária, é um exercício que você deve fazer quando o teu imaginário te propor coisas que você julga que ele não deveria te propor e que não deveriam estar ali naquele momento. Veja, eu disse lá no início, para vencer o teu imaginário, quando ele te apresenta certas imagens que você não quer ver, não quer pensar naquele momento, você não tem que se colocar na posição de combate daquela imagem. Por quê? Por um motivo muito simples. Vou usar a metáfora do ringue que eu já coloquei lá atrás. À medida em que você se coloca de maneira combativa, como num ringue, você olha nos olhos do teu oponente, se coloca em guarda, mas permanece com os olhos atentos a ele. No momento em que você quer ativamente combater o teu imaginário que te propôs uma imagem, o que você vai fazer é, necessariamente, dar mais atenção àquelas coisas que você não deveria estar dando atenção naquele momento. O teu imaginário está te propondo coisas e você está sendo derrotado por ele porque você está dando atenção a ele. Entendeu aqui a chave de compreensão da coisa? O princípio da derrota para essas imagens, para o vício que é evocado pelas imagens aqui do imaginário, o princípio da crise por estar cedendo a essas imagens, por mais que você não quisesse fazer isso, é que você está sendo combativo com as imagens. E à medida que você é combativo, você dá de mão beijada para elas a vitória. Entendeu? Por exemplo, estou rezando e me vem imagens daquele tipo de filme lá, tá certo? Que nós vimos na juventude, não deveríamos ter visto, daquele tipo lá. E essas imagens começam a vir, e certas cenas, e você começa, meu Deus, eu estou rezando, eu preciso tirar isso da minha cabeça. Você sai, eu não quero pensar nisso. No momento em que você diz, eu não quero pensar nisso, você se colocou diante da coisa. Eu não quero, sai, vai embora, sai daqui, sai daqui, sai daqui, e o sai daqui foi colocado diante de você e ele está como uma espécie de inimigo combatendo e te acertando à medida em que você tenta se defender. O único modo de se defender é levando em consideração o fato de que este inimigo, ele só pode ser enfrentado dentro do ringue. Se você sai do ringue, ele não tem poder de vitória nenhum sobre você, porque você não está mais diante dele no ringue. Ou seja, o meio mais eficaz de vencer sobre o teu imaginário, que intrusivamente te propõe imagens que te fazem cair e que te atrapalham no crescimento moral, na tua oração, é não dar atenção a essas imagens. O nosso pensamento, o nosso imaginário, ele é involuntário. Veja, as imagens simplesmente vêm. Não é que nós queremos que elas venham. Portanto, não é um pecado pensar nelas imediatamente. É um pecado ceder a elas e ficar construindo pensamentos em cima dessas imagens que nos acometem. Dependendo da imagem, né? Você não pode se colocar diante dela e tentar de lutar. É simplesmente deixar que esse pensamento, que esse imaginário que vai te propor várias imagens esquisitas ao longo do teu dia, faça o trabalho dele e você ignore e se concentre em outra coisa. O teu trabalho, na verdade, não é se voltar contra, como numa luta, o teu imaginário. É virar as costas e se concentrar em outra coisa. Eu estou lendo, por exemplo, um livro maravilhoso, que inclusive eu recomendo, Jesus e as Raízes da Eucaristia. Estou lendo o livro, já terminei, né? Mas ele está aqui na mesa porque eu apresentei em aula para os meus alunos hoje. Estou lendo, me vem imagens. O que é que eu vou fazer no momento em que essas imagens me vieram? Eu paro, volto o parágrafo que eu estava lendo e me concentro mais uma vez naquilo que está acontecendo ali no texto. Acabou. Vitória. Estou assistindo uma aula. Imagens. Pera, volto 10 segundos, como é que é mesmo? E me concentro. A concentração é sim esta, por sua vez, partida, né? Tem o seu princípio num exercício de vontade. Eu preciso querer me concentrar. Deu para entender? Diferente das imagens que me acometem. Eu preciso querer focar nas imagens ou querer combatê-las. Eu perco dos dois modos. Para vencê-las, eu preciso me concentrar em outra coisa, no que eu estou fazendo naquele momento.
me concentrar na canção que eu estou ouvindo, me concentrar na ópera que eu estou assistindo, me concentrar no livro que eu estou lendo, me concentrar na aula que eu estou, né, acompanhando, me concentrar no trabalho que eu estou realizando, e a concentração naqueles detalhes me fará esquecer aquela imagem. Vitória. Já pensou sobre isso? Já havia pensado sobre isso em algum momento? Me escreva aqui nos comentários se pensou. Se não pensou também, me escreva aqui também o que é que você acha desse exercício. Tenta fazer, depois volta aqui e me conta o que você achou também. Tá legal? Então, muito obrigado pela atenção hoje. Fique com Deus. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Se você tiver interesse de se aprofundar um pouco mais na formação espiritual, na formação de virtudes e em como o amor e o matrimônio se perderam de algum modo e como resgatá-los a partir de um olhar para o Gênesis, para o princípio, crescendo, né, no amor, no matrimônio, ali, a partir de como Deus planejou que ele fosse, clica no link aí abaixo, acesse o Aurora, que é o meu curso a respeito disso, vai te ajudar bastante aqui também, tá legal? Então, nos vemos no próximo vídeo, fique com Deus, até lá, tchau!